dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer participar aqui. Quero agradecer o convite em nome da Tânia Oliveira, que me fez o convite para estar aqui com vocês. Fazer uma saudação também muito carinhosa e especial ao nosso companheiro, ex-ministro Tarso Genro, que está nesse evento. E parabenizar a Carol Proner, o Cido Brito, o César Brito, a Gisele Citadino, em nome deles, a todos aqueles que estão aí nessa iniciativa de criar a associação. Muito obrigada. A iniciativa de criar a associação. E fazer um agradecimento também, né, à frente, que já estava muito ativa, né, de Juristas pela Democracia, que em todos os momentos que nós tivemos embates grandes, né, no Congresso Nacional, que é onde eu atuo, a frente estava junto, se fez presente, enfrentando com a gente os principais problemas e obstáculos, e foi fundamental no processo de impeachment da Dilma, nas discussões do desmonte da Constituição, né, na emenda constitucional, na reforma trabalhista e também nessa ação e discussão sobre as questões da Lava Jato e da criminalização da política. Fazer uma saudação aqui muito especial ao Renato, pessoa que eu tenho muito carinho, ao Juliano, ao Aldo, ao Juliano, a gente já esteve junto em vários debates, né, como ele disse. Eles já falaram aqui que nós estamos vivendo um momento de crise. Eu acho que não tem uma normalidade no país, né? Nem democrática, nem institucional. Isso não é uma característica apenas do Brasil, né? Da situação brasileira. Na realidade, internacionalmente, com as crises do capitalismo e com a financiarização da economia, o que nós estamos vendo é uma remodelagem da democracia liberal. Nem mesmo a democracia formal está tendo condições de sobreviver diante da financiarização da economia. Ou seja, não cabe nenhum tipo mais de manifestação, de reivindicação. É o desmonte completo do estado de bem-estar social. A gente tem assistido isso na Europa, em outros países que construíram um pouco de proteção, porque ao capital não interessa mais resguardar qualquer direito. E o povo sempre foi um detalhe nesse processo todo de disputa de espaço, né? E, obviamente, essa crise, quando chega no Brasil, já tem algum tempo, mas chega mais forte no Brasil, os efeitos são mais deletérios, né? Porque, como a gente não tem sequer um capitalismo aqui formado, é tardio o nosso capitalismo, sempre fomos subordinados internacionalmente, dependentes, né? Temos uma classe dominante, se é que pode-se dizer, uma elite extremamente retrógrada, que não tem projeto de nação, não tem projeto de país, né? Tem o seu projeto. Então, quando isso atinge o Brasil, atinge o Estado Nacional, ele vem com muito mais força, né? E é incentivado por essa elite, pela nossa direita, um fascismo, inclusive. Então, junta-se um retrocesso social, econômico e um incentivo a práticas fascistas, né? Um retrocesso imenso na questão dos valores que a gente tinha conquistado ao longo da nossa caminhada aí pela democracia. E soma-se a isso o fato do país ter 500 anos de história e pouquíssima vivência democrática. Se nós formos analisar a democracia no Brasil, nós vamos ver que o período contínuo de democracia maior que nós tivemos é esse que começou com o Pacto Constitucional de 88. Em nenhum outro momento da nossa história a gente teve uma continuidade da democracia tão grande. Nós estamos falando de 30 anos, que do ponto de vista de tendência histórica é absolutamente nada. Então, não é da cultura das nossas classes dominantes, né? E do Estado e do establishment brasileiro a democracia. Não é. A gente tem que entender isso para saber por que esse momento está sendo tão retrógrado e está conseguindo avançar tanto nos retrocessos. Não sei se a gente pode dizer avançar em retrocesso, né? Mas regredir em retrocesso, mas está sendo muito rápido, né? Consolidado. Está olhando assim uma coisa absurda o que está acontecendo, né? Nós estamos desmontando, nós não, né? Eles estão desmontando o Pacto Constitucional de 88. Veja, quando a gente sai da ditadura militar, nós não saímos por um rompimento, por uma revolução ou por enfrentamento. Nós saímos de maneira negociada, nós saímos de maneira mediada, né? E o grande resultado dessa mediação foi a Constituição de 88. E ela tinha um tripé que era fundamental para a convivência democrática que se iniciava, né? Era a questão da democracia formal, o voto universal, eleições diretas e democráticas, a questão dos direitos sociais mínimos, né, que foi consubstanciado com a entrada da Seguridade Social na Constituição, saúde, previdência e assistência, e o aumento das ações de educação, e a soberania nacional.
E essas três coisas estão sendo desmontadas, né? A questão do voto e da eleição democrática começou a ser desmontada no impeachment da Dilma, quando se tirou, por um impeachment que não tinha razão de ser, né? Não tinha objeto, tirou uma presidenta que foi eleita, né? Então rasgou-se ali uma parte importante da Constituição. E continua agora, persistentemente, né, com a tentativa de não deixar o Lula concorrer às eleições, ou seja, tem que tirar. Porque o que aconteceu? A nossa democracia sempre foi muito frágilzinha, né? Nunca foi de participação direta da população. Repetir, uma democracia formal, de baixa intensidade, em que se deu pela representação através do voto. Enquanto eles estavam no comando do Estado brasileiro, ou seja, aí a economia liberal era a direção das ações do Estado, todo mundo defendia essa democracia, era bonito de ver, né? Da direita, da extrema direita à extrema esquerda, enchíamos o peito e dizíamos: temos democracia no Brasil, as instituições, o voto, etc. Depois de 4 governos que nós tivemos, né, do campo progressista e popular, foram governos do PT, mas com a participação do PSB, do PCdoB, PDT, de forças progressistas, e começou a se consolidar um novo modelo ou uma nova função, uma nova forma do Estado brasileiro atuar, e eles não conseguiram ganhar a eleição democraticamente, foram 4 eleições consecutivas ganhas, eles tomaram o poder pelas vias que eles achavam que era possível, para fazer o que eles queriam fazer. Estava demais o Estado brasileiro ampliando a parte social da Constituição. Se é verdade que nós colocamos a Seguridade em 88, também é verdade que a maior parte da consolidação dos direitos que foram colocados lá se deu a partir de 2003, né? Porque senão era muito pouco, não tinha escala. Então, se tinha um programa social, por exemplo, de combate à fome, que atendia 100 mil pessoas, né? E servia para ser exposição externa e ganhar prêmio. Então, com escala mesmo, foi a partir de 2003 que a gente começa a fazer uma reversão na pobreza, né, nas questões mais emergenciais do povo brasileiro. Veja, nós subimos um degrau pequenininho de proteção social no Brasil, mas muito pequeno. E a nossa elite não deu conta disso, gente. E nós pensávamos, né, na época, assim, por que o pessoal vai ser contra, né? Bolsa Família, distribuição de renda, o pobre entrar na universidade, o negro ter direito também às cotas, por que vai ser contra? Nós não estamos tirando de ninguém, ninguém perdeu no governo do Lula. Essa até uma crítica, uma autocrítica que a gente faz sobre medidas que nós precisaríamos ter tomado de forma mais contundente, mas estou dizendo isso porque na nossa cabeça era isso. Eu acho que a gente, influenciado lá pelo homem cordial, né, que o Gessé de Souza desmonta na elite do atraso, e diz assim: a nossa cabeça é aquela do homem cordial, então a elite brasileira é cordial, a elite brasileira é benevolente, a elite brasileira convive legal com todo mundo, a Casa Grande não é só tão repressora, ela também cuida, afinal não temos racismo no Brasil, a gente convive, todo mundo é legal, não é isso? Um pouco essa a ideia. Aí vem o Gessé e desmonta isso, diz: não é bem assim não. E aí nós estamos vendo que não é uma elite trespassada de privilégio. Ela não aguenta que o pobre tenha um pouquinho só de benefício, para ela é demais, né? Não consegue ver isso, não aguenta que tenham cotas nas universidades. Ontem eu estava numa discussão lá no Rio de Janeiro com a nossa Secretaria de Igualdade Racial, eles estão fazendo a discussão de do programa de governo nosso, e a gente discutia isso, quer dizer, pela primeira vez a gente teve o Estado se posicionando em temas como combate ao racismo, ao preconceito, né? Mexemos com os quilombolas. Eu lembro a atitude do Lula ir para a África, na ilha de Gorré, e lá no portão do Nunca Mais, né, onde os escravos entravam, fazer um discurso e pedir desculpas em nome do Brasil pelo que nós tínhamos causado ao povo negro, né? A gente bancar as cotas nas universidades. Nós começamos a fazer isso, gente, pouco tempo, 13 anos, mas foi demais, não aguentaram não, foi demais para eles. Aí isso tem que ser desmontado, né? E é o que a gente está vendo hoje. Então, as políticas sociais com a emenda constitucional 95 são totalmente desestruturadas, né? A questão do Estado ser um Estado que estimule a diversidade, a participação também está sendo atacado, né? E por último, o outro pé desse tripé da Constituição, que é a soberania. Nós voltamos a ter relações internacionais subordinadas aos americanos. Essa operação Lava Jato está sendo conduzida, orientada pela CIA, por FBI, fazem congresso aqui, levam toda a direção da Polícia Federal, gente do Ministério Público, juristas deles, e dizem como tem que fazer, gente.
né? A Dilma foi gravada, aquele filme do Snowden, acho que vocês assistiram. Aquilo é uma, gente, é uma coisa absurda. E ele fala lá que a Dilma estava sendo monitorada por conta da Petrobras, né? Desmontaram tudo que nós tínhamos criado na questão do pré-sal, de poder essa riqueza ser realmente internalizada, ou seja, ficar com o povo brasileiro. Agora vão privatizar a Eletrobras, vão privatizar a vazão dos nossos rios. Gente, é uma loucura, porque não tem organização ou corporação empresarial nacional com capacidade de comprar a Petrobras. Vai ser de quem? Vai ser dos chineses, vai ser dos europeus, vai ser dos americanos. Quer dizer, é estratégico no desenvolvimento. Então, nós estamos vivendo exatamente essa desconstrução, que é uma barbaridade, né? E aí uma criminalização da política, que é aonde a gente pode fazer esse enfrentamento, e ainda mais, mesmo no formal, mas é uma criminalização absurda. Então, tudo que é político não presta, tudo que é política não presta. Você esvazia, né, esse instrumento, que é o instrumento de discussão, de debate, enfim, na sociedade, e tecniza, né? Não, tem que ser técnico, tem que ser gestor, tem que ser, não pode ser, é uma loucura isso. Então aí começa a surgir o outsider da política, né, o PSDB fazendo um desserviço a isso, quando o Fernando Henrique, que aliás é comemorado por muitos, inclusive da esquerda, como um democrata coisíssima nenhuma, não se posicionou agora em defesa da Constituição, muito pelo contrário, está, né, ajudando a fortalecer esse golpe, né? Mas vem ele, que é tirar da cartola uma pessoa, um apresentador de TV, de está completo, né? A Globo virou um partido político agora, porque vai ter candidato e está fazendo um programa de governo. É isso que nós temos. Então, é uma loucura o que está acontecendo, né? E o Poder Judiciário assumindo a função que assumiram os militares na década de 70 com o golpe. É uma ditadura de toga. E a gente totalmente desestabilizado, porque quando o Judiciário entra nisso, você vai recorrer para quem, gente? Socorro, né? Você vai... Não tem, a gente... Até essas questões de entrar com ação, muitas vezes a gente fica pensando, mas nós vamos entrar com ação e vai... Para quê? O que eles vão fazer? De que forma vão julgar? Entendeu? Capaz de sair pior do que... Tá que nem no Congresso Nacional a gente não avança com certas pautas, porque se a gente apresentar o projeto, nós vamos ter mais retrocesso do que avanço. Nessa questão da pauta identitária, não é, Juliana? Não dá para apresentar nada. Questão de mulheres, o que você apresentar, piora a situação. Questão racial, questão LGBT. Então, é um momento muito, muito difícil, né? E o que a gente está vendo é que eles querem consolidar o que eles estão acontecendo e precisam de uma legitimação. E para eles é fundamental a eleição de 2018 para legitimar esse processo, entre aspas. Mas para haver essa legitimação, não pode ter uma disputa eleitoral que coloque em risco o projeto deles, né? Então, a primeira coisa que eles olham é assim, não, quem tem mais viabilidade de ganhar a eleição hoje nesse cenário é o presidente Lula. Então, não pode participar. O Lula vai ser a única pessoa impedida de participar da eleição dentre todos os acusados da Lava Jato, inclusive os que estão presos. Inclusive os que estão presos. Se o Eduardo Cunha quiser disputar a eleição, ele pode se inscrever e pode disputar. Porque ele não é ficha suja, ele não foi para a segunda instância. É só o Lula que eles tiraram. Então é muita sacanagem, gente. Essa sentença do TRF4, deles terem aumentado para 12 anos e um mês, colocar um mês para não prescrever, é ridículo isso, entendeu? Então, o que nós estamos vivendo é isso. Por isso que, para nós, a defesa do Lula ser candidato é fundamental. É fundamental. Não é só porque a gente quer o Lula presidente do Brasil. Nós queremos o Lula. O PT quer, acredita nisso e vai lutar por isso. Mas a candidatura do Lula, o direito de ser candidato, representa toda essa luta que nós estamos fazendo. Essa resistência consubstancia isso. Porque, senão, nós vamos ter uma eleição maniatada. Uma parte da população vai ser impedida de exercer o seu livre direito do voto. E eles vão legitimar esse processo que está aí. Então, é muito sério isso, por isso que a gente tem feito insistentemente uma ação em defesa do Lula, insistentemente uma ação em defesa da democracia, em defesa do direito do Lula a ser candidato. Às vezes fica até monocórdico, né, de tanto que nós vamos, mas é porque é isso mesmo, gente. Se o Lula for impedido de ser candidato, nós vamos ter uma desconstrução da democracia brasileira, né? E, claro, ainda tem mais, né? Ainda querem prender o Lula, porque para eles não basta
esse impedimento à criminalização, tem que ter a humilhação. E dizer assim, olha, vocês, pobres do Brasil, que tiveram esse representante pobre aqui, analfabeto, que eles achavam que não ia dar certo, né? A tese do PSDB, eu lembro, Fernando Henrique dizia assim, não, deixa o Lula ganhar a eleição, vai ficar um mandato só, não vai ter condição nenhuma de fazer um governo, não sabe, não entende nada, mas nós somos bonzinhos, deixamos entrar alguém da esquerda, né, um pobre, depois a gente volta e arruma a casa, né? Tiveram que dar o golpe para voltar. Mas é isso, então eles vão insistir por aí. Aí não basta, então, essa criminalização tem que prender. A gente não consegue que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o HC que está lá, paute isso, né? Quer dizer, pelo menos pautar, então, não se manifesta a favor ou contra, não pauta. Eu acho que a tendência é eles deixarem o TRF4 julgar os embargos e aí, né, confirmar a sentença. Enfim, é um momento muito difícil para o Brasil, eu acho, um momento muito difícil. Não é um momento de normalidade democrática, por isso a gente não pode fazer as coisas como se na normalidade nós tivéssemos. Nem no Congresso Nacional e nem em uma outra esfera da atuação nossa. Né? Não dá para tratar como se fosse normalidade. Mesmo para as eleições de 2018, vão ser eleições extremamente diferenciadas. Primeiro, de curta duração, 45 dias para fazer a eleição, e vão ser eleições com muita agressividade, não tenho dúvidas disso, né? E aí, por isso que é importante a iniciativa que vocês estão tendo da Associação dos Juristas pela Democracia, para mostrar que, gente, não existe só fascista no judiciário, por favor. Aliás, eu quero ser solidária aqui, né, aos membros do MP, aos juízes que estão sendo perseguidos, né, pelo CNJ, CNMP, doutor aqui. É uma loucura isso. Quer dizer, a gente entra com processo contra os juízes de direita e não fazem absolutamente nada. Contra o Moro tem um caminhão de processo no CNJ. Nunca fomos chamados, nunca foi pautado. Contra os juristas que se posicionam, que tem lado, é pautado, é feito o processo, as pessoas são expostas. Então é uma loucura isso que nós estamos vivendo, né? E eu acho que, assim, para encerrar, sobre essa questão do judiciário, eu vi que tem uma mesa aqui que vai ser agora, inclusive com o ex-ministro Tarso, com a Tânia, Antônio Kenarick, que é sobre o governo popular e o sistema de justiça, os acertos e os erros nos 13 anos do nosso governo. Acho que nós tivemos muito acerto, tivemos erros também, e acho que um dos grandes foi achar, além de algumas nomeações equivocadas, um dos grandes foi achar que as instituições eram neutras e que elas não tinham posicionamento. As instituições do Estado liberal, do Estado construído como é o Estado brasileiro, não são neutras. Elas servem à classe dominante, servem a um projeto dessa classe, que não é o projeto do país. É assim o Judiciário, é assim o Ministério Público e é assim o Congresso Nacional. E não se iludam, o Congresso Nacional vai voltar para cá depois da eleição de 2018 com o mesmo corte conservador, por conta do sistema eleitoral que nós temos e por conta da classe dominante que é. Por isso que a gente tem dificuldade para passar a pauta progressista. A Câmara tem um pouco mais de representação de trabalhadores e representação popular. O Estado, o Senado, nada. É uma tragédia aquilo é a cabeça da elite brasileira. Por isso aprovaram, como aprovaram a reforma trabalhista, e se tiver reforma da Previdência vão aprovar, emenda constitucional 95 vão aprovar, e acham que tem razão em aprovar como estão aprovando. Então, parabéns para vocês, né? Contem com a gente lá no Senado, contem com o PT, e eu acho que é isso, é uma construção que nós temos que fazer. E é muito importante essa união que nós estamos construindo com o campo de esquerda. Não precisamos pensar igual todos, podemos ter nossas críticas, ter críticas entre nós, ter programas e projetos diferentes. Mas nós temos a obrigação, eu penso que é uma obrigação nossa como esquerda brasileira, de se unir para defender o mínimo, o básico de proteção ao povo e à democracia. Muito obrigada.